24 horas do teu lado. Milhões de megabytes de pura emoção. Olá, sejam todos bem-vindos. Eu estou hoje de máscaras e a voz você pode perceber que está diferente também, não é? Eu peguei essa virose, oh meu Deus do céu. E ó, cuide da sua criança também, hein? Muita água, muito suco de fruta natural também, mas eu já estou melhor. Estou bem melhor. Hoje nós estamos recebendo um dos melhores parlamentares que o Brasil tem. Eu vou repetir. Hoje nós estamos recebendo um dos melhores parlamentares que o nosso Brasil tem. No momento que a política é tão desconfiada, no momento que o nosso povo brasileiro olha para a política e diz assim, meu Deus do céu, esse aqui não, esse aqui não, esse daqui não, esse daqui não, esse aqui talvez, nós temos o Plínio Valério, senador da República, jornalista, um amazônida brasileiro, amazonense, e que está em Manaus. A gente soube que ele estava na nossa capital, entrou em contato com ele, ele disse, deixa eu ver minha agenda um minutinho. E depois a assessoria dele disse assim, pode confirmar, vou lá com você. Seja muito bem-vindo, senhor senador Plínio Valério, obrigado pela presença do senhor aqui na Rádio Cavoca, eu cito também a participação de Luiz Mário, um dos nossos diretores, seja bem-vindo ao senhor também. Boa tarde a todos, um prazer imenso estar aqui, Patrick, com o Luiz Mário, estar aqui com vocês, conhecendo, né, o projeto e a dependência de vocês, pelos profissionais que aqui estão, eu já estou bem à vontade, né, sabe que vai ser uma conversa muito boa. E obrigado pelos elogios, a gente está lá, transparente, fazendo aquilo que se propôs a fazer, né? Como caboclo das barrancas do Juruá, né? Não pode negar a raiz. Então a gente conhece nossos problemas e a gente luta por eles. Estamos aqui, a conversa vai ser boa, eu tenho certeza. Não sei se o doutor Luiz Mário quer nos dar a honra de fazer a primeira pergunta ou não. Plínio, veja bem, você está lá como senador, você lutou algumas vezes para chegar lá. E como te sente, senador, e como você está vendo a política hoje no Senado? Levando em consideração algumas situações que a gente vê que são, inclusive, até deprimentes. Como você vê isso? Luiz Mário, quando você fala, lutou algumas vezes para chegar lá, na realidade a gente passou de 10 vezes a tentativa. Começa como vereador, tentei deputado federal, tentei senado. E chegamos, enfim, numa eleição onde a gente está no topo. O Senado é o topo da política brasileira. O que a gente vê hoje, com essa descrença que o Patrick falou, né, a descrença é muito grande na classe política, e quer queira que não, você paga às vezes o preço disso. Daí a gente tem que ser transparente o tempo todo. Eu vejo com preocupação, Luiz Mário. Eu vou te dar como exemplo essa questão do Supremo Tribunal Federal. Nós estamos no topo, nós estamos no Senado, que é a única instituição que pode fazer algo, na minha concepção, né, eu respeito quem pensa o contrário. O Supremo Tribunal Federal está ultrapassando seus limites, desrespeitando os outros poderes. E o Senado deveria chamar a atenção do Supremo e dizer, olha, vocês não podem fazer isso. Vocês estão extrapolando. E não tem feito. Então a gente tem esse lado de que você quer fazer e não pode porque você depende de um colegiado. Mas o momento é bom para que a gente renove as esperanças. A gente tem que entender, né, que nem toda farinha do mesmo saco, nem todo dedo da mesma mão. Há um desencanto geral com a política, provocada pela classe política, mas há uma esperança de que a gente pode sim melhorar esse quadro político, que só depende única e exclusivamente do eleitor. Porque, ao contrário dos juízes, dos ministros que têm mandato até 75 anos, nós temos que renovar, no caso do Senado, de 8 a 8 anos, e depende da população, que pode sim melhorar. Bom, eu achei muito interessante a resposta que o senhor deu ao nosso doutor Luiz Mário, porque eu andei verificando hoje o que o senhor anda fazendo no Senado. E olha só, você que está acompanhando a gente, olha aí, ó. Mandatos no STF e investigação de ministros. E é o senhor que está ali, em discurso enfático no Senado Federal. Plínio cobrou a análise do pedido de impeachment de ministros do STF. Abre aspas. Analisar pedidos de impeachment não é atentar contra a democracia. Está na Constituição, além de ser uma prerrogativa do Senado. E aí eu pergunto ao senhor, por que só o senhor? Parece que entra lá e enfrenta os ministros e os outros todos calados, parece que tem medo, parece que tem... Eu gostaria de perguntar isso para os outros, mas é o senhor que está aqui. Então por que o senhor não tem medo quando se fala de STF? Eu até aqui, no caso, normalmente, quando eu respondo essa pergunta, eu até defendo, né,
devo defender, não devo defender, mas expor a verdade. Eu acho o seguinte, para você chegar no Senado, você percorre uma estrada muito longa, né? Você começa aqui até chegar no topo. Então, muitos senadores lá, a maioria ou foi governador, ou foi secretário, ou foi prefeito, exerceu cargo executivo. Então você deixa rastro no caminho. Eu não estou dizendo que sejam rastros perniciosos, que aquela acusação, aquele processo, a pessoa seja culpada, mas ele tem esse processo. Então normalmente ele fica vacilando, né? Vai para cima, não vai, porque tem um processo. E eu tive a graça, a bênção, e devo isso a você, povo amazonense, de ter me colocado lá, ultrapassado esse caminho. Evitado, né, atalhado esse caminho. Eu cheguei de vereador para Senado, então eu não tenho nenhum rastro. Sem ter mácula, nunca quis ser executivo, exatamente pensando um dia chegar ao Senado, nunca quis ser. Então dá para a gente enfrentar. As pessoas acham meio loucura a gente dizer isso, né? Mas eu não estou extrapolando. Quando eu falo alguns ministros, normalmente eu até cito os ministros, né? Que é o Fachin, que é o Alexandre de Moraes, que é o Barroso. São os 3 mais que extrapolam a sua função. Então, a gente não tem... E eu dizia isso na campanha, Patrick. Eu dizia isso na campanha para o meu eleitor. Ele acreditou em mim, pode continuar acreditando. Você elegeu um cara que não tem rabo preso. Então, a gente tem que fazer essas cobranças sim. Nós somos 5, 6 lá, viu? De 81. Puxa vida, de 81 senadores, 5 ou 6 têm a liberdade de poder apontar o dedo e dizer, ô ministro, pare com isso que não é bem assim não. Agora, não é fácil, né? Não, a gente precisa realmente estar desfrutando. Porque, veja bem, o cidadão Plínio Valério, né, é uma coisa. O cidadão procura ser correto, mas o senador, quando a gente se investe em senador, a gente está representando quem nos colocou lá. E hoje, a maioria da população quer que se faça alguma coisa a respeito do Supremo. Precisa, as pessoas cobram, então a gente quer pelo menos extravasar esse grito que está na garganta da população. E quando eu fiz uma cobrança uma vez até, Patrick, no nosso Twitter, deu 1.258.000 visualizações, quer dizer, e todo mundo concordando, é que as pessoas querem alguém dizendo isso. Então, o mínimo que eu posso fazer é dizer aquilo que a população quer dizer, e que não pode, mas que um senador da República pode sim, desde que ele não tenha medo. Plínio, existe a possibilidade de o Senado colocar, eu não sei se é uma emenda, se é um projeto de lei, não sei que nome dá isso, porque eu também não tenho essa cultura, para estipular um prazo de, em vez de ser vitalício, o mandato de ministro, poxa, ser durante 10 anos, 8 anos como do senador, já seria um limite. Foi uma das primeiras coisas que seu amigo fez. Pois é. Quando eu cheguei lá, eu apresentei uma PEC. E não passa por quê? Apresentei uma PEC que falava de 8 anos do mandato dos ministros. O Lazier, que é o que combate o Supremo do Rio Grande do Sul, e a Marta Suplicy, me parece, tinha deixado lá um projeto nesse sentido. Tinha uns outros também nesse sentido. Aí o Anastasia, ex-senador, pegou para relatar e juntou nossos projetos, todos eles, deixou algumas cláusulas minhas, outra cláusula do Lazier, e ficou estipulado em 10 anos. Mas o presidente, que era o Davi, e o presidente agora, que é o Rodrigo, não coloca para votação. E se colocar para votação, você acha que passa? Passa. Esse de 8 anos, esse de 10, 8 anos passa, porque é o mínimo que a gente pode fazer. Estipular, porque você limitando esse tempo que ele está ali, ele vai perceber que ele não é semideus, e que logo, com 10 anos, ou 8 anos que ele sair, ele vai ter que dar satisfação, porque hoje eles não dão satisfação. Hoje eles vão para Portugal, eles adoram, o ministro Supremo adora Portugal, não sei o que tem lá, né, que aqui não tem, eles adoram Portugal, vivem viajando, e se ele tiver 8, 10 anos, ele sabe que vai dar satisfação. Vamos pegar o ministro que entrou 43 anos, né? O Toffoli, vai sair só com 75. Não pode um negócio desse. Aí quando sai, não pode, então a gente tá lá, porque eu acho que se a gente tivesse começado, esses 2 ministros que entraram agora já saberiam que sai daqui a 10 anos. Então eu acho que tem que começar. O seu amigo tem uma PEC lá dentro que está sendo feita nesse sentido. E o senhor disse, abre aspas, analisar pedidos de impeachment não é atentar contra a democracia e está na Constituição. Isso, por que eu disse isso, Patrick? Porque eu ouvi, acho que uma dessas televisões que defende esse tipo de ministro, esse é um atentado à democracia. Eu falei, não, atentado à democracia é invadir o poder do outro, está na Constituição. Então vai lá na Constituição e tira.
Né? Eu li lá, está aqui, a Constituição diz que nós temos essa prerrogativa. Então, isso é democracia. É você peitar o poder que está desrespeitando o outro poder. Então, as pessoas... o país está dividido, né? O país está dividido entre nós e eles. Entre nós e eles. Eu senti nessas entrevistas que dei, eu acho que umas 20 entrevistas lá fora, essa questão da CPI das ONGs, que eles fazem questão de quem pensa diferente deles, a CNN, o UOL, de quem pensa diferente deles, querem te jogar para a extrema-direita. Né? Por exemplo, muita coisa eu concordo com o presidente Bolsonaro em relação à Amazônia, muita coisa eu discordo, mas eles querem sempre jogar a gente para defender um lado. Eu defendo a República. Então hoje assim, nós e eles prejudica muito, porque pessoas como eu, políticos como eu, que a hora está certo, o Bolsonaro, beleza, a hora ele está errado, críticas. Critica. Né? É muito difícil a gente atuar, porque colocam logo a gente do outro lado. Quando eu concordo com o Bolsonaro, Eu sou a esquerda, bolsonarista. eu sou bolsonarista. Quando eu discordo do Bolsonaro, eu sou extremista, né? Eu sou esquerdista. Sim. Então, mas aí a gente está pagando esse preço, que é um preço até barato. A gente tem que se posicionar. Você não pode assumir, né? Nós estamos conversando com o senador Corrupção é um Plínio pecado que se faz e Valério. não fazer. E olha, ele não briga só com aqueles que os outros não têm coragem de brigar, não como ministros do Supremo, não. Ele também falou sobre o Banco Central do Brasil. O Banco Central que ele deseja, que o povo brasileiro, na opinião dele, também desejaria, é um Banco Central autônomo e independente. Está aí, ó. Ele publicou lá numa parte da mídia dele que diz assim: graças à Lei Complementar 179/2021, de autoria do senador Plínio Valério, muita gente não sabe. Muita gente não sabe. O Banco Central do Brasil se equipara hoje aos bancos centrais de países mais avançados. E aí eu pergunto ao senhor, senador, como era antes dessa sua lei e como está hoje? É o espírito da lei, a coluna vertical, né? A coluna da lei é o seguinte: antes, como é que era? O presidente, o Lula, o Fernando Henrique, o Bolsonaro, tinha o poder de demitir o ministro se o time de futebol dele perdesse, por exemplo, né? O time de futebol, o cara está com raiva amanhã, está demitido. Hoje não mais. Então ele não mais demite o presidente, a diretoria do Banco Central. Por quê? Porque o mandato inicia no primeiro dia útil do terceiro ano do mandato do presidente atual. Ou seja, ele vai ter mais 2 anos com o outro presidente. Esse é o espírito da lei, o que a gente fez. Deu resultado. Por quê? Segurança jurídica. Né? O investidor estrangeiro, o investidor nacional que estava recuando, falou: não, agora eles vão traçar a política e vão seguir. Porque o presidente do Banco Central diz: olha, nós vamos combater a inflação desse jeito. Aí o presidente: não, desse jeito não, é do meu jeito. E agora não é mais isso. Então essa segurança jurídica, Patrick, fez com que o Banco Central tivesse, ano passado, o maior desempenho da sua história, repassando ao Tesouro Nacional nada menos que 770 e poucos bilhões de reais. Ou seja, segurança jurídica, investimento, e quando tem investimento tem emprego. E você falou, pouca gente sabe, é verdade. A Veja, quando essa lei foi aprovada, Luiz Mário, a Veja fez uma reportagem de 3 páginas e meia. Eu contei e guardei, elogiando, que era um sonho desde a República Antiga, não deu sequer meu nome, que levaria meia linha, né, de 3, mas não deu. Então a gente tem que, mas está no currículo, a lei é de minha autoria, foi de importância, né, e a gente está aí fazendo o nosso trabalho, porque um dos trabalhos do legislador é legislar, é fazer leis. Então aquele senador, aquele deputado que só grita, só fala, que é bravo, que eu sou macho, só diz e não tem lei para apresentar, não está cumprindo com o seu papel. É o de garganta, né? É o de garganta. Bom, a gente precisa fazer uma paradinha, já, mas é coisa muito rápido. Nós estamos conversando com o Plínio Valério. Lembra quando eu abri o programa hoje? Falei que ele é um dos poucos caras que a política vale a pena a gente olhar e dizer: esse cara é bom. E não é conversa fiada não, gente. Olha, eu entrevistei o Plínio Valério quando ele estava vereador e quando ele se tornou senador, lá na Câmara Primeiro Municipal de Manaus, acho que foi, não foi? Eu acho que no dia seguinte, né? Foi, a no dia seguinte. apuração. E ao invés de ele, não, depois, não, ele na hora, do mesmo jeito, eu tenho essa entrevista gravada até hoje. Mas o que eu gostaria de saber, que a gente vai para o intervalo agora, é que se eu olhasse uma foto que a gente vai colocar agora, Paulinho, aquela foto da Amazônia que tem a floresta, rio. Prepara aí, Paulinho, antes do intervalo, que eu gostaria que ele refletisse sobre isso. Olha só, o senhor está vendo essa foto aí, né? A gente vai para o intervalo, depois eu quero que o senhor me diga o que representa uma foto como essa. Mas na volta do intervalo, tá bem? A gente volta já.
Cavoc, a rádio web nas mãos de quem sabe fazer. E nós já estamos de volta na entrevista da semana. Toda semana um convidado especial e um assunto muito importante. Hoje nós temos aqui o senador Plínio Valério, que está conosco aqui nos estúdios. Senador, coloquei uma foto. Essa foto, eu lhe confesso ao senhor que me chamou a atenção quando eu fui fuçar lá as suas redes sociais e da sua equipe também de assessores. E coloca aí, por favor, Paulinho, essa foto aí que ela mostra a nossa Amazônia. Olha só, o verde em abundância, a água doce em abundância. Ali me parece que é uma moradia, algo assim. Essa foto é de Ana Cláudia Jataí. Tá numa da Ana Cláudia, nossa É, companheira. Ana Cláudia Jataí. Então, Ana Cláudia, parabéns pela foto. Eu queria que o senhor me dissesse o que o senhor pensa quando vê um retrato desse de parte da Amazônia. Uma das tarefas e um dos trabalhos que eu estou tendo e tendo com orgulho mesmo é de combater a hipocrisia. A hipocrisia que permeia quando se trata do assunto Amazônia. O que é essa hipocrisia? É um Macron, presidente da França, é um Leonardo DiCaprio, ficar declarando e nos dar lições, mentindo de que a Amazônia está pegando fogo, está acabando e querendo dar lições. É o Greenpeace arrecadando dinheiro para salvar a Amazônia. Então, essa hipocrisia tem que acabar. É difícil, porque primeiro a gente tem que começar a trabalhar com o brasileiro, para que ele não acredite nisso. O brasileiro acredita, os mal brasileiros. Então, a gente tem que trabalhar com ele. E tenho dito, está aí na foto, a gente tem água, terra, floresta e sol. A gente tem tudo que o mundo precisa, vai querer e não tem mais, que é a capacidade, a potencialidade de poder produzir alimentos para o mundo comer, para alimentar o mundo inteiro. Agora, eu sempre digo, e não é chavão, de que nós, amazônicos, nós pisamos em ouro o dia inteiro e dormimos ao relento, em tempestade. Porque essa hipocrisia, né, nos aprisiona. Tem cadeados ambientais que nos proíbem de fazer tudo. Aí você, mas tem garimpo ilegal queimada? Claro, onde não pode nada, pode tudo. Então você proíbe tudo. Como é que você vai viver num lugar onde você proíbe tudo? Segundo a Unicef, a Amazônia é o pior lugar do mundo, do planeta, para a criança viver. As crianças aqui no Amazonas morrem mais de 1.000 crianças por ano antes de completar um ano. Então, 9 milhões de lares na Amazônia não têm dinheiro para comprar uma cesta básica. E a gente tem riqueza, a gente tem nióbio, tem prata, tem cassiterita, tem potássio, tudo sem imaginar. Pescar, a gente não tem. pode caçar, Não não pode pode plantar, não pode... Exatamente. Esse conflito que teve agora com o jornalista e com o higienista, sem entrar no mérito, quem praticou o crime tem que ser punido, é assassino punido. Mas quem praticou o crime é um ribeirinho que mora, que nasceu ali, que o pai dele nasceu ali, ele foi expulso daquela terra e ficou ali no extremo. Então, quando você expulsa alguém da terra para fazer demarcação, esses alguém que mora do lado, vai ser um conflito eterno. Vai ser um conflito eterno. Essas provocações que fazem, que as ONGs é que fazem esse mal. Então, essa foto, para ter que responder, ela significa tudo de bom que nós temos, né? Água, floresta, terra, sol. Bruninho, eles tentaram politizar um crime que não foi político. Exatamente. Não foi político. E o conflito ali já é de décadas. Desde que houve a demarcação, longe. aquilo ali foi demarcado. Então expulsaram os ribeirinhos da área para ficar indígenas. O exército foi lá, teve que tirar os ribeirinhos. E uns foram para a cidade e outros ficaram ali perto. A vida inteira. E vivem dali. Não estou defendendo o assassinato, Deus me livre, né? não. Eu estou dizendo que é o ribeirinho. Aí você vê assim, morreram defendendo a Amazônia. Defendendo a Amazônia como? Defendendo do próprio Amazônia? Quer dizer, aquela briga desnecessária. Eu sou de interior, no Juruá tem etnias, né? Os Colinas, os Caxinauás estão por lá. Nós nunca tivemos conflito. Sempre índio e ribeirinho viveram em completa harmonia. É interessante quando o senhor senador fala esse ponto, aquilo que o senhor colocou, a chamada aspas, grande mídia bate de um outro jeito, né? Porque ela tem os interesses dela. Sim. A França mesmo tem um território aqui na Amazônia que talvez muita gente não saiba, que é a Guiana Francesa, é um território francês, aqui pertinho da gente. Mas eu lembro de uma publicação do senhor, que eu peço, Paulinho, coloca na tela, por gentileza, diz assim, CPI das ONGs, olha só, uma investigação contra a corrupção na floresta. Não é de hoje que o senhor vem batendo nisso, senador. E não é de hoje também que o senhor pede CPI das ONGs, mas o que está como presidente do Senado, que tem aí o dever de pegar e colocar para apreciar, até porque não é de hoje. Sim. Esse pedido do senhor... Março de 2019. Março de 2019, olha só. Por que a CPI das ONGs que o senhor pede e outros parlamentares começam a entender e também começam a pedir,
não é pautada. Ela vai ser agora. Nós temos o compromisso do presidente Rodrigo Pacheco de que vai sair do papel agora. Por quê? Porque o Randolph inventou a CPI da Covid, que o Barroso mandou instalar. Naquela época eu não reclamei muito, a minha estava na veia, pô, é Covid, né? É um momento diferenciado, diferente, a gente tem que entender. Agora, quando falaram que iam para o Supremo para mandar instalar a CPI da MEC, eu falei, não assino a CPI, porque eles não vão assinar para atropelar a minha, e não vou admitir atropelar mais. Embora não esteja escrito, né, que as mais antigas têm que ser instaladas, é rito normal do Senado instalar as mais antigas. Nós pedimos essa CPI assim que cheguei, em março de 2019, a gente assumiu em fevereiro, e ela está no gatilho. Como eles querem instalar do MEC, a pressão é grande, da mídia, né, da grande mídia é grande, então o presidente falou, para instalar do MEC eu tenho que instalar as outras 3 que pediram. Primeiras. As primeiras, e a nossa, a única que estava preparada para ser instalada. Então, o que há é não digo nem compromisso, vou falar de promessa, né? A afirmação dele de que as 4 serão instaladas depois do período eleitoral, o que eu acho sensato. O que você acha que vai dar essa CPI? O que de bom vai trazer essa CPI das ONGs? Luiz Mário, eu pretendo, né? Eu vou participar da CPI, não sei se como presidente, relator, simples membro, que lá os membros depois é que vão escolher. A gente pretende pelo menos chamar a atenção do Brasil. Diz, essa ONG aqui, esse pessoal aqui está enganando. Esse pessoal aqui pegou 54 milhões em 2017, tudo que fez foi gastar 1 milhão na comunidade tal. O resto pulverizou. Já está, a gente tem relatório, eu tenho em mãos parte do relatório, a conclusão do relatório, Tribunal de Contas da União, do Ministro Vital do Rego. Ele auditou 23 convênios de ONGs. 18 têm problemas, e os mesmos problemas, eu vou citar 2 só dos mesmos problemas. Eles gastam, de 100% que arrecadam, eles gastam 85% entre eles. A direção, um faz uma palestra, outro escreve um livro, outro faz uma viagem, gastam entre eles, ou seja, eles são picaretas. E só 15% gasta lá no objeto, para chegar lá. O outro é que o BNDES, cuidava do Fundo Amazônia, pagava a segunda parcela sem que prestassem conta da primeira. E pagava a terceira, sempre entre eles. Então, isso tem muita coisa. Sem contar as denúncias de contrabando, porque até outro dia era terceirizada a ONG para cuidar da saúde indígena. Segundo o Mandetta, quando ele assumiu no Ministério da Saúde, logo no começo do governo Bolsonaro, ele falou que teve uma ONG só que recebeu 460 milhões para fazer esse serviço. E a denúncia de que esse pessoal que é terceirizado... Pois é, a gente vai apurar, né? Para onde foi. Claro que não foi feito esse dinheiro todo, né? Então a gente precisa apurar esse tipo de coisa, né? Saber o que foi feito. Aqui mesmo nós temos aqui a Fundação Amazônia Sustentável, acho que é, né? Recebeu 54 milhões em 2017. 54 milhões em 2017. Então a gente tem que ver. Então, você perguntando, sendo objetivo, Luiz Mário, a gente quer dizer, olha, é enganação. E é esse pessoal que nos engana lá fora, engana aqui, que degrina a nossa imagem. É esse pessoal que diz que está acabando. Está acabando com a Amazônia, contribua para a gente salvar. Nós não precisamos nos dizer o que a gente tem que fazer. Nós, caboclos, nós, amazônicos, sabemos conviver, tanto é que a Amazônia é preservada. O Amazonas, mais de 90% é preservado, porque nós sabemos conviver com a natureza, com a floresta. Eles têm que nos ajudar. Vamos voltar para o Vale do Javari. O que está faltando ali? Você equipar melhor a Marinha, equipar melhor o Exército, equipar melhor a Aeronáutica, com coisa de última geração. E não ficar dizendo que não se faz nada. As Forças Armadas fazem muita coisa. Na Amazônia, eles fazem muita coisa boa. A gente tem que apoiar. Então, a hipocrisia é muito grande, sabe? E a gente precisa mostrar ao brasileiro. Eu espero, Luiz Mário, que a gente possa levar para o brasileiro para que ele tome consciência de que aqui na Amazônia esse pessoal está enganando, está nos roubando e denegrindo a nossa imagem lá fora. Pois é, quando o senhor fala, senador, que isso que eles gritam e que a grande mídia dá eco, porque a população fica sabendo que a grande mídia dá eco. E aí, quando eles fazem isso que o senhor falou, que ficam denegrindo a nossa imagem, surgem os atores internacionais, DiCaprios da vida, surgem as entidades internacionais, que têm poder também nesta mesma mídia. Bom, essa CPI, então, ela vai sair. Está compromissada de sair depois das eleições, de ser instalada 4 comissões. 4 CPIs, que seria a CPI do MEC, que a pressão é grande, CPI da ONG que está na frente, mais a CPI do narcotráfico e a CPI obras inacabadas. Mas é só depois de outubro? Só depois de outubro. Porque nas eleições iriam politizar, né? Eu acho que se o presidente Bolsonaro conquistar a reeleição
pelo menos duas dessas CPIs não surgem, mais ou uma delas? Não, porque foi o pessoal do Bolsonaro que fez essa CPI, principalmente de obras inacabadas. Quando o A do Randolph, MEC, por exemplo. pois é, teria quando o ponto? Randolph apresentou a do MEC, que é para ir para cima do governo Bolsonaro, o pessoal do Bolsonaro, o Postinho, que é líder do Bolsonaro, hoje senador do Rio de Janeiro, muito bom por sinal, apresentou a CPI de obras inacabadas, E é para muito. mostrar muitas, são milhares, milhares. Então, aí está equilibrando, uma equilibra a outra ali. Agora, resta saber, será que vão manter o mesmo interesse na CPI do MEC depois das eleições? Será que esse pessoal ainda vai defender ou só queria se fosse durante o período eleitoral, né? Porque, na realidade, quando o presidente Rodrigo Pacheco anunciou as 4 para instalar, ele evitou um grande problema. Com certeza, o Randolph iria para o Supremo Tribunal Federal. Cairia na mão do Randolph, do Barroso, do Alexandre de Moraes ou do Fachin, que mandaria instalar. E aí era mais um desrespeito. É aí que eu dizia para o Senado, se o Senado mandar instalar a CPI do MEC, né, seguindo ordens do Supremo e não instalar a CPI das ONGs, isso aqui não passa de um puxadinho. Acabou. Depois eu falei, isso aqui não passa de um puxadinho. Então são as 4 que serão instaladas. Agora resta saber se o interesse pela do MEC vai valer a pena ainda. Pois Para é. esse pessoal, né? Bom, o senhor falou em obras inacabadas, que é uma outra CPI que pode acontecer. Eu me lembrei da BR-319. A BR que já foi inaugurada, não é nova BR que está abrindo, tem nada disso. Olha só o que o senhor falou uma vez. Olha, avanços na luta pela recuperação da BR-319. E nisso, de acordo com a publicação atribuída ao senhor, diz assim, em relação estreita com o Ministério da Infraestrutura, o senador Plínio Valério tem sido um defensor incansável da remoção dos entraves para o início das obras de recuperação da BR-319. Aí eu pergunto ao senhor, houve algum avanço, senador? Ou a gente continua no mesmo atoleiro, hein? Olha, quando era o ministro, né, era o Tarcísio, que se afastou para ser candidato ao governo de São Paulo, um ministro muito bom, por sinal, ele estava determinado, seguindo a ordem do presidente Bolsonaro, de limpar todos os entraves pela frente. Entraves burocráticos, leia-se ambientais. Muito 319. problema da 319. Eu até conversava com eles, olha, enquanto não desaparelhar a FUNAI e IBAMA vai ser difícil. E antes dele sair, ele me dizia o seguinte, que ele, começo deste ano sairia a licença prévia que o IBAMA daria para licitar o meião, né? Agora assumiu um novo superintendente nacional do DENIT. Conversei com ele outro dia e ele me deu a notícia de que realmente essa licença prévia vai sair, para que eles possam licitar o meião. Mas você tem agora no Estadão mesmo, tem um cientista aqui do INPA, nosso aqui, dizendo que é um perigo a 319, né? E realmente eles alegam o seguinte, Patrick, quem é contra, né? Alega que vai ter muito desmatamento no entorno, é possível que tenha, mas aí cabe a lei, cabe o braço do Estado chegar e impedir. O que não pode é continuar nos impedindo de ir e vir. Nós temos essa estrada, ela significa para nós um ganho econômico, tudo isso, mas acima de tudo, cidadania, de poder aquelas comunidades ter a pista asfaltada e nós, amazonenses, ou quem mora no Amazonas, poder sair a hora e quando quiser pela estrada. Nós chegamos na Venezuela, no Caribe, na estrada aqui na 174, a gente chega na Venezuela, mas tudo chega em outro lugar do Brasil. Então, nós não somos brasileiros iguais aos outros. Agora, novamente entra aí esse pessoal do meio ambiente. E essas ONGs que fazem esse trabalho, né? E realmente é uma coisa, olha, eu sou testemunha, o ministro quer, o presidente quer e a coisa não sai. É um negócio Não forte. sai porque existe um entrave dessas. Ambientais, assim, Mas, tem que fazer o senador, projeto tal. Desculpe-me, eu fiz uma reportagem cerca de 7, 8 anos atrás, onde só com EIA, Estudo de Impacto Ambiental, e com o RIMA, Relatório de Impacto do Meio Ambiente, a Universidade Federal do Amazonas, se não me falha a memória, foram ali gastos ou investidos, entendam como quiserem, aproximadamente 100 milhões de reais com papelada. Me desculpem os senhores aí que, papelada nada, estudo. Daqui a pouco vou ter que fazer um novo estudo, grana de novo lá. E aí entra essa situação, quer dizer, eu só disse, o ministro quer, o presidente quer, não anda então por conta dessas população forças, precisa. e muito, não Foi anda. por causa exatamente porque está aparelhado por muitos anos, o governo do PT aparelhou o IBAMA, aparelhou a FUNAI, e houve um trabalho dessas ONGs ao longo dessas décadas de pegar, assim, eles pegam, eu não vou dar etnia para não citar nome, eles pegam a etnia tal que tem 200 índios.
Aí eles separam em 4 de 50, espalham, e depois dizem que esses índios estão lá há décadas e fazem a demarcação indígena. E fizeram isso, porque há um movimento internacional de décadas, patrocinado pelos grandes fundos internacionais, para criar um cinturão de isolamento na Amazônia. Então eles compram terras, eles fazem, ora é terra indígena, ora é área de proteção ambiental, ora compram terra e essas ONGs estão comprando terras. Então há esse movimento grande e parece assim indestrutível, né? Você não consegue furar, mas a gente tem um dito, a gente tem 4 anos quase 4 anos e meio ainda de Senado, e isso tem porque o presidente está querendo, o ministro está querendo, as Forças Armadas querem, e nós queremos, e mais do que queremos, nós merecemos. Então, são esses traves. Quando o superintendente Nietzsche me deu essa notícia de que a licença prévia vai sair agora, aí eu fiquei animado, porque saindo a licença prévia, vem a licitação para asfaltar o meião, né? Agora, que tem perigo de desmatamento, tem, mas olha só como o negócio Mas é pequeno, que essa estrada já existia. Né? Não, quando fala de desmatamento, não é nem que não sai uma árvore, é no entorno, nas invasões, no entorno. Mas hoje, se você tem um incêndio, uma invasão na BR-319, você não chega lá. Se você está asfaltado, chega rapidinho, o helicóptero pousa na pista. Então, quer dizer, você estando asfaltado é até melhor para policiar, para tomar conta. O novo superintendente que o senhor fala do DENIT é o senhor Luciano Moreira de Souza Filho? Eu acho que é o militar. É esse, né? Não. O Luciano Aqui é o daqui. do Amazonas. Não, eu falei com o de Brasília. O nacional, Nacional. seria o novo. Falei com o de Já a Brasília. gente pesquisa. Ó, a gente vai para um rápido intervalo aqui na entrevista da semana. Avisa para todo mundo que uma vez por semana aqui na Cavoc, Rádio Web Cavoc, tem a entrevista da semana. Hoje nós estamos com Plínio Valério, senador da República pelo Amazonas. Um cara que, diferente de outros, a gente pergunta, ele não enrola não. É STF, ele fala. É sobre a situação do que aconteceu no Vale do Javari, ele fala. Não tem negócio de, olha, veja bem, eu não posso conversar, não tem papo furado. A gente vai para o intervalo e volta já, rapidinho. Cavoc, a rádio web nas mãos de quem sabe fazer. Já estamos de volta com o Entrevista da Semana. Senador, eu não sei se o nosso Luiz Mário tem algum questionamento para fazer para o nosso ou não. Então, eu gostaria que o nosso Paulinho seguisse uma ordem que a gente definiu aqui, Paulinho, por gentileza, onde a gente vai colocar para o senhor agora essa próxima fotografia aí, para o senhor conversar conosco sobre isso. Vamos lá, Paulinho, por gentileza. A gente seguindo. Não, você não lembra não, né? Então deixa eu colocar aqui para você no particular, que aí você coloca para gente. Combate à violência contra a mulher nas escolas. E não é só nas escolas, olha só. Aí uma publicação do senhor, onde a sua assessoria escreveu, numa iniciativa inovadora para atacar o problema ainda na infância. Olha que interessante, senador. O Congresso Nacional aprovou o projeto de autoria do senador Plínio Valério. O senhor conhece ele, né? É o senhor. Né? Já ouvi falar. Pois é. Aprovou. Qual é o projeto? Que institui a abordagem de combate à violência contra a mulher nas escolas públicas e privadas. O que o senhor quis com isso? Isso eu levei como bandeira e como sonho. Eu sonhava um dia, tentei como vereador de Manaus, mas o prefeito que estava até vetou, tentei colocar nas escolas aqui, eu não consegui. E o destino quis que eu fizesse para o Brasil todo. Quem foi esse prefeito que vetou, hein? Acho que o Arthur. Acho que quando eu era senador, era o Arthur. Era o Arthur, o prefeito. Vetou esse projeto? Que era do meu partido, Então, alegaram que despesa, aquela coisa toda, né? A gente fez, está lei, está sancionada, já deveria ter começado a funcionar, eu vou passar a cobrar já agora, começo deste ano. O que é essa lei? Ela cria na grade transversal do ensino brasileiro, ou seja, não é uma coisa curricular obrigatória, ela é transversal, ela vai ser ministrada, não é aquela matéria que vai reprovar, que tem nota, não é isso não. É aquela matéria de exposições, de palestras, um sociólogo, um psicólogo, um advogado, um jornalista, um político, mostrando para a criança, na infância, né, para o menino principalmente, que mulher, ele vai aprender isso na escola, ao contrário do seu lado, que mulher não é propriedade de ninguém, que mulher não é mercadoria, que mulher, quando diz não, tem que ser respeitada, que mulher é igual, a que macho e fêmea são iguais. E a menina vai ouvir aquelas palestras, vai entender, vai compreender que aquele tratamento que o pai dela dá à mãe dela é errado, né, de bater e de maltratar. Por quê? Nós temos a Lei Maria da Penha, que é uma lei excelente.
pune, prende, mas aumentou o feminicídio. Então, prender e punir não resolve. O que vai resolver é lá na base, lá nas revoluções. Eu acredito, hoje em dia, a revolução através da educação. Então, se o menino e a menina, para os meninos ficarem ouvindo o tempo todo o que é o certo, o que é o certo, nós teremos gerações que os homens saberão respeitar as mulheres e vão entender que ser macho é respeitar a fêmea. Muita gente acha, inclusive alguns políticos, senador, que a Lei Maria da Penha basta. Então, não Não, basta. não basta, porque ela vai na consequência, né? Ela vai na consequência. Ela é boa que ela pune, mas não basta. Se bastasse, Patrick, não tinha aumentado o número de feminicídio no Brasil, que aumentou. O que vai ajudar é na educação. O menino entender que ele tem que tratar a menina com todo o respeito que ela merece. Isso é muito importante. Olha, portanto, você... E é lei, né, Patrick? A gente conseguiu Exato. fazer essa lei, que é uma lei nacional. Mas será que ela já está sendo cumprida? Não, eu vou fiscalizar a partir de janeiro, eu vou começar a fiscalizar. Final do ano agora eu vou perguntar por que não está sendo implantada, né? Que já vai. Como eu te falo, ela é obrigatória porque ela é grade transversal, mas não vai reprovar. Né? Não vai reprovar, não tem nota, se o garoto não vai ser obrigado, ele vai ser estimulado a ouvir e ficar na palestra. Agora, paralelo a essa lei, a bancada feminina da Câmara Federal, a do Senado aprovou rapidinho e a bancada acrescentou uma semana do combate à violência contra a mulher durante a Lei Maria da Penha. Elas colocaram muita coisa boa. Foi uma coisa assim interessante, Luiz Mário, que as deputadas ligavam para mim e elas discursavam lá. E pasmem, todas elas. Pasmem que quem fez essa lei foi um homem. Ela veio de um homem, não veio de uma mulher. Então elas ficaram entusiasmadas com isso. Eu fiz algumas amizades com a bancada lá e foi uma coisa muito boa. Uma deputada de Rondônia foi me conhecer lá no meu gabinete para me dizer o seguinte, senador, essa coisa cultural, né, de violência contra a mulher tem antes e depois dessa lei. Daqui para frente vai mudar tudo. Eu espero que daqui a algumas décadas essa coisa esteja mudada. A gente também espera. Hoje, eu sou pai de 6 filhos, mas hoje eu tenho 2 crianças desses 6 filhos. Um garotinho de 3 anos e uma menininha de 1 ano e alguns meses. E desde pequenininho eu já ensino esse garotinho, que é um pouquinho mais velho. Olha sua irmãzinha. Olha sua irmãzinha. Eles são tão unidos porque eles ouvem todo dia, né? Isso. Uma vez na morte, né? Todo dia eles ouvem isso. Que ele já se tornou o protetor dela. Isso. Compreende? Então ele já se tornou o protetor E dela. aqueles que não ouvem o pai dizer, estão na escola, vão ouvir dos especialistas, né? Do advogado, do psicólogo, do jornalista, vão ouvir isso. Por conta da sua lei. Por conta da lei. Que a gente espera que o senhor fiscalize Não, essa sim, lei tranquilo. para ela Fiscalizar, com funcionar. certeza, sim. A gente falou sobre família, também sobre mulher, e agora vamos para educação. Paulinho, coloca aquela fotografia, olha só. Pela melhoria da educação no Amazonas e no país. Isso daí também senador, que diz aí, os dizeres estão aí, ó. Ao lado de medidas legislativas voltadas para o país e para o Amazonas, o senador Plínio Valério tem levado recursos para fortalecer a educação no Amazonas. Desses valores somam 40 milhões de reais. Como é que é isso? Quantas escolas beneficiadas? Não, 40 milhões foi agora, já na metade do ano liberado. Na realidade, a gente já conseguiu indicar para o Estado do Amazonas 300 e alguma coisa de milhões de reais, indicar. E pagos 154 milhões, pagos, ou seja, é um ônibus escolar, é um ônibus para a associação de idosos. Agora mesmo eu estou recebendo, finalmente, estou feliz da vida, porque assim que eu assumi 19, a gente apresentou a emenda para um centro de acolhimento a indígena em São Gabriel da Cachoeira. Vai ser licitado agora. São geradores para comunidades indígenas. Agora mesmo, quando eu saí daqui, o representante da colônia de pescadores de Tefé, quer mostrar o caminhão que chegou, o caminhão frigorífico para eles. Também emenda de sua autoria. Tudo emenda. Por isso estou falando, tudo emenda da autoria da gente. Você tem aparelho de endoscopia para alguns hospitais. Absolutamente todos os hospitais de Manaus eu já ajudei com emendas parlamentares, né? Emendas que vão desde elevadores para o hospital, dinheiro para custeio, até leitos para UTIs. Então, eu fazendo aquela outra parte. A gente faz a da lei e faz aquela da emenda parlamentar, sendo que eu faço emenda parlamentar para todos os 62 municípios. Mas, Então, senador, tem emenda que o parlamentar até faz, mas não chega lá na ponta na população. mas aí, veja bem, Como é que o senhor faz para chegar lá na ponta? eu apresento emendas que sejam possíveis e passíveis de chegar na ponta, né? Um ônibus escolar para um conselho tutelar, uma ambulância para uma secretaria, uma picape para a comunidade indígena. Então, são coisas palpáveis, materiais que chegam na ponta. Normalmente, a emenda que não chega na ponta é aquela 30 milhões para pavimentação, né?
Metade se perde no caminho. Pois é, então isso aí eu não apresento esse tipo de emenda, né? O máximo que eu cheguei foi a 4, 5 milhões para um ramal, que você vai depois fiscalizar se o ramal está concluído. Então, a minha emenda é 1,5 milhão, 2 milhões, o SECOM, estação de tratamento, né, do SECOM, 1,5 milhão para compra de equipamento, o 28 de agosto, 7 milhões para compra de equipamento, Francisca Mendes, João Lúcio, 28 de agosto, Casa da Criança, que eu não tinha ajudado, estou ajudando agora, o doutor Fajardo, tudo que você possa imaginar. Então, são coisas pequenas, mas que são importantes e são passíveis de fiscalização que chegam. São realizáveis. São realizáveis, porque você comprova. Você tem aqui o Centro de Acolhimento dos Indígenas, o gerador de energia, o caminhão, a ambulância, a lancha, a picape, né? A pavimentação do ramal, o equipamento de endoscopia. Então, são coisas palpáveis que você vê que existe, chegou na ponta. Quando eu olho para o doutor Luiz Mário, eu olho assim para frente de um homem visionário, sabe, senador? Porque quando a gente olha esse homem lá atrás, com a luta dele lá atrás, para levar, por exemplo, que hoje se torna até comum, né, doutor Luiz Mário? Mas lá atrás começou com esse homem aí, quando fazia aquelas inovações na medicina no nosso interior, que ele pode dizer com mais propriedade do que eu, e que de repente vem um secretário de saúde e tira tudo. E lá na ponta, o governador, né? O secretário de saúde é mandado. Mas quem era o governador? Eduardo Braga. Olha aí. Aí chega e tira todo um projeto que prejudica. Nós criamos o projeto de telemedicina em cardiologia no Brasil. Qual era o ano? Que agora está comum em outros 2000. Olha aí. Nós criamos em Manaus o primeiro eletrocardiógrafo em telemedicina. Foi feito no dia 3 de setembro de 2000 em Manacapuru. E de lá nós criamos esse sistema e colocamos nos municípios polos. Foram 16 municípios. Manacapuru, Guari, Tefé, Fonte Boa, São Paulo de Olivença, Tabatinga, São Gabriel da Cachoeira, Ano 2000. Erunepé, Manicoré, 2000, Humaitá, Labre, Taquatiara, Só Parintins, nos polos, Oeste, Vicente Ferreira e Nova Olinda. E daí nós vendemos isso para o Brasil. Hoje o nosso sistema, criado em Manaus, aqui na Clinicor, está em mais de 2.600 municípios no Brasil. No Brasil, aqui. Aqui hoje nós não temos mais em nenhuma cidade, só temos dentro da capital, porque o prefeito ainda está continuando, mas não sai, mas está entendendo? Hoje nós temos aqui, são 15 UBS e esses postos de saúde da prefeitura. No Brasil, só na Bahia nós colocamos 155 polos. E aqui no Amazonas, quando foi em 2008, final de 2008, 2009, o Eduardo Braga mandou tirar e colocou com o pessoal de lá do Francisca Mendes, com aquela turma que foi para todo brasileiro. Esse é o problema, a mentalidade, né? Mas como é que pode acontecer o negócio? Eu vi e agora... hoje, meu amigo, como é que faz para você fazer um mutirão de catarata, de uma cirurgia no interior? Não tem um eletrocardiógrafo. Mas é triste. Eu arrumei emendas parlamentares agora, 250 mil para 3 prefeituras. 200, Manaquiri, né, eu fiz um erro que eu não conversei com o prefeito, eu achei que eles precisavam, eu não tinha ajudado. Novo Aripuanã e Silves. Beruri, Manaquiri, não, Beruri. Mas 250 mil para Cada um. Foi um grupo de médicos, né, idealistas, eles, olha, nós fazemos, a gente só quer que a prefeitura dê o hospital e o suporte. Aí eu falei, mandei 250 mil para cada prefeito, através de emenda parlamentar. Beruri fez mais de 400 cirurgias. Cara, tem cada vídeo do que foi operado, gravado, mandando para mim, que é coisa de emocionar. É coisa tão simples, né? Aí os outros municípios não fizeram ainda. Quer dizer, os prefeitos estão... Mas o dinheiro está com isso. Já está na conta. Então, essa questão que você fala, mas 2 mil, hein? Imagina, estamos em 2022, tivesse implantado. Eu procurei me inteirar agora com um rapaz que fez em São Paulo. É uma coisa fantástica. Ele veio aqui, experimentou, fez uma experiência em Altazes, telemedicina, né? E detectando Esse serviço de diagnóstico. telemedicina que estão fazendo aqui, é um pouco diferente, porque... Não é telemedicina de massa, não atende massa. Nós atendemos de massa. Não, mas lá fora já se faz, eu estou falando Mas de fora. foi eu que inventei isso. E a gente aqui não lá faz. continuou. E aqui não, lá eles fizeram. Lá estão continuaram implantados. Já estão fazendo, querendo implantar aqui tudo. como se eles tivessem. O primeiro eletrocardiograma em telemedicina no Brasil, feito em Manacapuru, foi meu filho, que eu levei para ele lá, ele tinha 14 anos. Hoje ele é cirurgião de coração no Hospital do Coração, em São Paulo. Essa questão que você fala. Tá entendendo? Entendeu?
Pois é, então situações como esta prejudicam demais a Demais, população. porque é a mentalidade. Quando eu coloquei meu nome à disposição numa possível disputa ao Senado, e não foi possível, porque o Arthur e o Amazonino se juntaram e teve lá a federação, não foi possível. Eu alertava para isso, sabe? São os mesmos, com a mesma mentalidade que vem. Não é. Ah, não fui eu que implantei, não fui eu que implantei, então não serve. Né? Não anda, Só não serviria se fosse então, essa mentalidade. Cara, se eu chego para ser gestor e já tenho um embrião, é só aproveitar esse embrião, ter coisa implantada, mas é questão de mentalidade. O É um senhor, perigo esse retrocesso que o Amazonas vai passar agora e vai sofrer. o senhor colocou seu nome à disposição Sim, recentemente. eu coloquei como pré-candidato para ver, A porque eu tinha governador. a governador pelo PSDB. Aí o Arthur se posicionou contra, o Amazonino queria entrar no partido, eu não deixei, mas aí teve a federação, Cidadania PSDB. O Amazonino está no Cidadania, o Arthur está no PSDB. Então a força ficou desequilibrada. Na federação eles ficaram com a maioria. E eu tive que dizer, tá bom, então E o Amazonino vem para o governo? vai para governo. Apoiado pelo Arthur, pelo PSDB. O que o senhor vê isso aí na sua cabeça de um homem que conhece o que é a política por dentro? Como é que o senhor vê isso, essas jogadas todas aí, e de um lado o povo que continua precisando? Pois é, são os mesmos querendo fazer as mesmas coisas, né? Não vai mudar nada. Não vai mudar nada. Você não vai mudar absolutamente nada. Você tem aí 3 candidaturas fortes, né? Mazonino, Eduardo e Wilson. Um dos 3 será governador e nada vai mudar. Pelo contrário, nós vamos retroceder. Aí você diz, o senhor está fazendo o quê? Pois é, eu tentei, eu fui inábil, né? Eu fui claudicante, demorei a colocar meu nome, demorei a decidir se eu queria, porque eu nunca pensei em ser governador do estado, nunca passou na minha cabeça. Sonhava ser senador da República, estou fazendo um trabalho lá. Mas era preciso alguém colocar à disposição. E realmente, infelizmente, não deu certo. Mas eu tenho dito, por onde passo, que não é possível apoiar nenhum dos 3. Não tenho como colaborar para que o Amazonas retroceda. Infelizmente, a situação está essa, está difícil. Né? Eu vou agir como eleitor nessa campanha. Veio a federação, o Amazonino no Cidadania, o Arthur no PSDB. Juntou. A federação, que é? Os 2 partidos juntaram e é como se fosse um só. E os 2 se posicionaram contra a minha candidatura. E eles são maioria dentro dessa federação. Então eu tive que dizer, não dá, não adianta ficar nisso, mas rezar para que 4 anos passem rápido. Senador, nosso tempo também passou. Quando é boa a conversa, passa rápido. E eu quero muito agradecer ao senhor, renovar os convites feitos aí pela nossa direção, ao senhor também. A gente vai manter contato para que o senhor volte a conversar conosco. Tem o Entre Nós com a doutora Eliane Peixoto. Tem a Hora do Rush também, que é à tarde, é mais leve, mais solto. Não tem esse. Tem um tempo maior. Tem um tempo bem maior, por sinal, para a gente bater um papo. Eu gostaria de agradecer ao senhor. Eu que agradeço, Luiz Mário, né? Agradeço a você, Patrick, essa participação da gente poder falar do que a gente está fazendo, porque o senador ele fica muito longe do. A minha mulher reclama muito, né? De que a gente não faz muita coisa para a base saber, mas é que é difícil mesmo. Nós temos nossa rede social, divulga, por exemplo, você falou agora de algumas coisas que a gente está fazendo, mas na realidade. Ainda tem muito para falar. Na realidade, a gente já apresentou, cada hospital de Manaus já ajudei 3, 5 vezes, cada município 3. A gente vai ajudando e não quero nenhum agradecimento por isso, estou fazendo minha obrigação. Mas é importante que a população saiba que você está cumprindo a sua obrigação. E quem está fazendo? E quem está fazendo, que você está cumprindo a tua obrigação. É agradecer e me colocar à disposição. E vou voltar sim. Vamos gravar o programa, vamos ver. Eu estou em recesso, temos 15 dias de recesso. Vou ficar em Manaus, matando saudade. Tá ótimo. Obrigado, doutor Luiz Mário. Obrigado ao Primo Valério por ter vindo aqui conosco, tá entendendo? A rádio está à sua disposição. Nós temos esse escopo, tá entendendo? Nós precisamos dar voz às pessoas de bem desse estado, os políticos bons. Alguns maus a gente tem que engolir mais, porque é uma rádio. Mas as pessoas boas a gente está sempre pronto. Né? A rádio está à sua disposição. Quando quiser, você tem meu telefone, é só ligar. O Patrick tem, é só ligar. Amanhã você já tem aqui uma gravação marcada. E fique à vontade com a nossa rádio. Obrigado, Patrick, por mais uma entrevista da semana. Bom, eu quero agradecer também, além dos senhores, o nosso amigo que ficou ali no cantinho, né, na dele. Olha, pense num cara que é assessor, tranquilo. Não chega ali, tá todo aparecendo na dele, opa, sorrisão. E é um menzarrão, hein? Obrigado a você, meu amigo, um grande abraço. E a você, até a próxima entrevista da semana.
Cavoc, a rádio web nas mãos de quem sabe fazer. Cavoc!